Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Boa noite a todos. É com imensa alegria que estamos aqui para essa prática, mais um dia de Evangelho no Lar. O Evangelho que nós realizamos todas as quartas-feiras, às 20 horas, aqui na Rádio e TV Fraternal. E ficamos muito felizes com a presença, com a companhia de todos vocês. Para você ir se adiantando, o texto que nós vamos desenvolver hoje é o capítulo 27, Pedi e obtereis, condições da prece, item 1, 2, 3 e 4, do Evangelho segundo o Espiritismo. Caso você desejar ir procurando no seu Evangelho, é esse o texto que nós vamos desenvolver aqui hoje. E abaixo do vídeo do YouTube, você que está no YouTube, está a descrição deste texto também. Eu sou a Mari e vou conduzir o Evangelho desta noite. Estou acompanhada aqui do Daniel, da Márcia, do Paulo e do Júnior, que juntos nós vamos conversar um pouco sobre este texto, tentar compreender e mostrar o que cada um entendeu do que foi lido. Lembrando a você para que coloque um copo de água, uma jarra de água, caso desejar, para que ela seja fluidificada durante o Evangelho no Lar. Então, vamos começar o Evangelho com a prece inicial realizada pelo Daniel. Olá, boa noite. Vamos nesse momento serenar os nossos pensamentos, nos entregar um pouco nos braços de amor e ternura de Mãe Maria, nos colocar perante Jesus, não só dos seus ensinos, que são maravilhosos, mas como se fôssemos conversar com Ele, numa conversa franca com Deus também, onde falaremos nessa noite das condições da prece, do capítulo Pedi e obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo, e entender esse momento precioso que é a prece, que é essa nossa conversa. É o momento onde agradecemos o dia que tivemos, é agradecer a reunião que nos concede no final desse dia, é agradecer por tudo o que nos aconteceu. E assim mesmo, agradecer por tudo o que nos aconteceu, porque sempre temos que ver que se foi ruim, poderia ter sido pior. Mas Deus nos ampara, Jesus nos ilumina, Mãe Maria nos protege, e assim vamos caminhando um dia após o outro, ainda que a notícia no decorrer do dia de hoje não tenha sido bom, a esperança, alimentada pela nossa fé, nos motiva a seguir adiante, para que amanhã seja um dia melhor, de notícias melhores. E assim vamos caminhando, nessa certeza desse amparo divino, na certeza dessa presença generosa de Deus nosso Pai, nos acompanhando e nos protegendo sempre, e nós vamos agradecendo sempre, que é o que nos cabe, em cada situação aprendendo e agradecendo. Esse é o caminho que nós vamos seguindo. Nessa certeza, unidos no mesmo pensamento, unidos com o mesmo intuito, iniciamos o nosso Evangelho com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todos os males, porque é teu o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos à leitura com a Márcia agora. Boa noite. Capítulo 27. Pedi e obtereis. Condições da prece. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé, na sinagoga e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Ora a teu pai em secreto, e teu pai, que vê o que se passa em secreto, te dará a paga.
E quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não queiras, portanto, parecer-vos com eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vos lo peçais. Mateus, capítulo 6, versículo de 5 a 8. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai-la, para que também vosso Pai, que estais no céu, vos perdoe os vossos pecados. Porque, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está no céu, vos não há de perdoar os vossos pecados. Marcos, capítulo 11, versículo de 25 a 26. E propôs também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo, como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram 2 homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava lá no seu interior desta forma: Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os mais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, pago o dízimo de tudo que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e não o outro, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Lucas, capítulo 18, versículo de 9 a 14. As condições da prece foram claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloquei em evidência, mas orai em secreto. Não fingi orar demasiado, porque não será pelas muitas palavras que serão atendidas, mas pela sinceridade delas. Antes de orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-a, porque a prece não poderá ser agradável a Deus se não partisse de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que existe de mal em vós. O que Jesus quis nos ensinar tá claro, mas não é sempre que a gente faz assim. Ele ensina a gente que nós não precisamos decorar orações, falar alto, nos mostrar a quem quer que seja, nem a ir a um templo para fazer as nossas preces. Que, na realidade, a prece verdadeira é aquela prece feita no silêncio, no nosso silêncio, dentro do nosso recinto íntimo, que não precisa ser um recinto de 4 paredes, não precisa ser o nosso quarto. Se for, ótimo, se estivermos recolhidos, nós conosco mesmos, é isso que vale. Nós podemos estar na correria do dia a dia, no transporte, no carro, no trabalho, enfim, em toda essa correria, mas se nós quisermos nos conectar com o Pai, nós conseguimos. Por quê? Se a gente parar, mesmo que a gente não pare fisicamente, mas se a gente se nós nos ligarmos ao Pai, se a gente abrir essa conexão com Deus, nos colocando em suas mãos, nem que seja para falar, Pai, eu estou aqui, cuida de mim. Feito isso com o coração, com o nosso espírito, nessa confiança de que Deus está nos auxiliando,
é muito mais valorosa essa prece do que se formos falar uma oração decorada. É isso que Jesus quis nos ensinar. Porque naquela época, hoje também, são feitas preces com muitos rituais, muitas vezes. E não é isso que vai fazer com que a gente se conecte ao Pai. Não é isso que vai agradar a Deus. Agradar no sentido de que não que Deus vai se agradar ou desagradar, mas no sentido de nos ligar realmente ao Pai. Nos sentir confortáveis em seu colo, nos sentir confiantes na sua ajuda. E aí ele termina falando, aqui o item 4, falando que a gente tem que orar com sinceridade e com simplicidade. Não com muitas palavras, mas com sinceridade. E que a gente precisa perdoar os erros nossos e dos outros, do nosso irmão, para que a gente possa realmente nos conectar com Deus, para que Deus possa nos perdoar os nossos defeitos. E se a gente for enaltecer alguma coisa, falar alguma coisa a Deus, que a gente lembre dos nossos defeitos e nunca do defeito do outro. E também não lembre das nossas qualidades, porque Deus sabe o que a gente faz. A gente não precisa falar para Ele o que a gente faz. Quando Ele diz aqui que a gente fale o que há de mal, o que há de pior dentro de nós, é porque para que a gente possa fazer a nossa reforma íntima. A nossa reforma íntima é feita com o quê? Primeiro, a gente tem que ser verdadeiro conosco mesmos, para que a gente traga o nosso defeito, o nosso julgamento, que a gente julgue a nós mesmos e não ao outro. Julgando a nós mesmos, a gente vai ver o que de mal que a gente tem ainda, para que a gente possa fazer diferente. É isso que é a reforma íntima. E não ver os erros dos outros. Isso não adianta nada para a gente. Só coloca a gente acima dessa pessoa, trazendo o nosso lado pior. Então esse é um defeito. O defeito de julgar ao outro. Que a gente olhe com sinceridade para dentro de nós. É isso que Jesus quis nos ensinar, que a doutrina espírita vem explicar melhor. E é isso que eu entendi do texto desta noite. E assim eu abro a palavra para os meus companheiros aqui da mesa. Qual a razão, então, poderíamos perguntar, da prece, se Deus sabe tudo a nosso respeito, se Ele conhece? Essa seria uma pergunta que poderia ser feita. E a reflexão acerca disso é: qual pai não gosta de conversar com o filho, qual filho não se abre com o pai? Não é nenhum motivo de... Poderia passar pela cabeça do orgulhoso que então é um momento de humilhação. Não, pelo contrário. É um momento onde me coloco diante da minha fraqueza, mas apresento-a para Deus, que tem a condição de me auxiliar, de me amparar, de confortar o coração aflito, de serenar o pensamento tumultuado e raciocinar acerca da situação pela qual eu enfrento e seguir adiante sem esmorecer. Então a prece é muito importante e por isso que ela não tem um formato, por isso que ela não tem uma condição, por isso que ela não tem um roteiro a ser seguido. Porque é o coração que fala. É o espírito necessitado daquela luz divina, e ele pede isso. Então essa é a conversa franca de um coração que vem amargurado, de um coração que vem angustiado, de um pensamento que vem tumultuado, de um pensamento que vem turbulento, e se depara com a calmaria divina, onde ele reflete, onde eu posso ver alternativas diferentes, onde eu raciocino. E é isso que Deus quer, e é isso que está colocado nessa lição do pedir e obtereis. É lógico que o capítulo é muito maior do que isso, e o pedir e obtereis a gente vai aprender também sobre merecimento e tudo mais, mas no de hoje a condição da prece é essa simplicidade. Quem dificulta muitas das vezes somos nós mesmos. Se acha mais fácil fazer a prece escrita, aquelas colinhas que a gente... Não tem problema. Mas
o importante é que venha do coração, que se abra o coração, aquele medo que aflige, que seja colocado, exposto junto a Deus. E a forma de se fazer é no seu íntimo, que ele quer dizer, não é se privar, se fechar num quarto, não é isso. Se privar dentro de si mesmo, olhar para dentro de si mesmo, e como o Divaldo ensina, ver que eu sou orgulhoso e eu preciso me redimir desse orgulho. Ver que eu ainda sou invejoso e eu preciso me redimir perante essa inveja. Deixar de ser ciumento para passar a ser mais seguro na minha vida e ter mais confiança em mim mesmo. Então é dessa forma que eu vou aprendendo, caminhando, e a prece a qualquer momento, onde quer que eu esteja, no trânsito, no trabalho, cozinhando, lavando roupa, enfim. Eu posso fazer onde eu quiser, porque a minha conexão com Deus é a todo momento e em qualquer lugar. E se no momento da aflição ainda me faltar a prece, que eu diga pelo menos meu Deus, e eu já serei amparado. Isso é o que a gente aprende na lição de hoje. Boa noite. É legal o que a Mara e o Daniel disseram, e não existe um local pré-determinado para que você possa fazer uma oração ou uma prece, né? Em qualquer lugar do seu dia, em qualquer horário, em qualquer local, não importa. E também não existe um modelo para cada um dizer assim, ó, faça a prece dessa forma, né? Cada um tem o seu jeito de falar. A prece pode ser feita por palavras, também a prece pode ser feita através de pensamento, né? Que você possa emitir um pensamento a respeito de uma situação, tudo bem, isso já é uma prece. A prece, ela pode ser um pedido, pode ser um agradecimento e também pode ser um louvor ao mesmo tempo, né? Tudo isso ela pode ser ao mesmo tempo. Mas uma parte que me chama a atenção desse texto é o pedir e obtereis. Será que eu vou obter tudo aquilo que eu peço? Paulo de Tarso tem uma grande frase, né, Daniel? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a prece, ela se encaixa exatamente dentro dessa frase de Paulo. Eu posso pedir, mas será que aquilo me convém? Se não foi atendido, é porque você não merecia aquilo. Algum mal maior poderia acontecer. E aí a gente pode dar vários exemplos no nosso dia a dia, né? Que tipo de coisa que eu peço? Eu peço para, vamos relembrar aqui, ganhar na loto, ganhar na loteria, ganhar na federal, enfim. Ok, mas o que você vai fazer com tudo isso? Ah, não. Parte eu vou ficar, vou melhorar a minha vida e parte eu vou doar aos pobres. Será que isso vai acontecer? Então, a prece, ela tem que ter um fundo exatamente cristão, de uma necessidade que se faz ali naquele momento, de uma emergência, e aí vai passar pelo crivo de Deus, exatamente se você vai ser atendido ou não. Quantos milagres a gente já ouviu falar? Talvez você aí desse lado aí já tenha ouvido falar de vários milagres que aconteceram, pessoas que realmente mereceram milagres. Será que foram milagres? Ou será que foram merecimentos? Ou será que foram as preces que foram dirigidas a Deus? Ah, mas aí você pode perguntar, mas eu preciso pedir para Deus que uma pessoa melhore? Ora, Deus sabe tudo a respeito, né? A gente fala, mas por que eu tenho que fazer uma prece? Ele não sabe tudo a meu respeito? Exatamente. Aí exatamente o ponto X que a gente tem que entender é o seguinte: Deus conhece todas as nossas necessidades. Ele conhece a minha, ele conhece a sua, conhece a do seu vizinho. Mas para que você tenha sucesso nessa prece, ele faz uma avaliação muito criteriosa. Então, se ele não está concedendo aquilo que você está pedindo, é porque existem leis naturais, leis do universo, leis divinas, que nós devemos respeitar e que nós ainda conhecemos muito pouco. Então, portanto, se você quer fazer uma prece agora, faça ela para alguém, ou para alguém da família, um conhecido, não importa, mas faça de coração. Eu não sou muito de ficar comentando quando a gente está fazendo o evangelho, mas tem algumas coisas curiosas em relação a essa parte da prece. Principalmente nesse item, né? Pedir e obtereis, e a condição da prece. Desde o momento que a gente é concebido e que a gente vem para esse mundo encarnado, uma das características que se tem para ter essa ligação é a prece.
e é a oração. E eu até prefiro muito mais a oração do que a prece. E aí é óbvio que a gente tem que respeitar a opinião de cada um, porque cada um faz aquilo que é melhor para si. Por que eu gosto da oração? Porque a oração é realmente uma conexão com Deus. É uma conexão com o invisível, e é aquele momento que você está lá fechado dentro do seu íntimo, né, e que você pode se reconectar com a sua criação. Então, acho que até é tão ou mais importante você ter essa chave de conexão que a oração te oferece, porque você vai conversar com Deus exatamente aquilo sobre as suas necessidades. E aí, pegando esse gancho de que realmente será que tudo aquilo que eu pedi vai ser atendido? Será que tudo que eu peço é o que eu realmente necessito? Mas ainda assim, você ter essa conexão e essa possibilidade de todos os dias se voltar para Deus, voltar para a sua origem, para a sua criação, e ter esta condição de conversa íntima, é o que torna magnífico essa condição da prece e da oração, que para mim são duas coisas completamente diferentes. É isso que eu queria dizer. Obrigado, boa noite. Bom, é um texto longo e, como a gente viu aqui, cada um conseguiu pegar um pedacinho desse texto para fazer uma análise. Todos muito interessantes. Mas, quando eu estava lendo isso daqui, eu me atentei a essa parte do publicano que nem sequer ergueu os olhos ao céu para fazer a sua oração. Eu não vou me lembrar exatamente onde eu li ou eu ouvi, mas uma vez eu ouvi o seguinte, que Deus, quando criou o homem, pensou e procurou um lugar onde ele poderia colocar uma centelha dele, que era o desejo dele, colocar uma centelha dele dentro de cada ser que ele estava criando. E aí ele queria colocar uma coisa num lugar que fosse muito próximo, mas também que não fosse tão fácil do ser. Aí ele pensou e colocou a centelha de Deus dentro do coração do ser humano. E aí, quando eu li aqui que ele nem sequer levantou os olhos, eu entendo que é assim. Quando a gente vai orar, e dentro desse quarto, na realidade, o que eles querem dizer aqui é para que o melhor lugar para a gente encontrar Deus realmente é aquele momento que a gente se volta totalmente para dentro da gente, dentro do nosso coração, porque é onde realmente Deus está ali, guardadinho, quietinho, só esperando o nosso contato, o nosso querer. E quando a gente ora assim no silêncio, é quando a gente consegue realmente, eu entendo, né, que é ouvir o que Deus está querendo nos dizer. Eu acho que é por isso que eles dizem aqui, para você se interiorizar, não fazer uma oração aos gritos, alguma coisa, porque ele está dentro. Então, quando você ouve no silêncio, é que ele consegue te ouvir. Isso é o que eu consegui entender daqui. E outro também é um momento tão assim, de interiorização, que é onde a gente disse aqui, é onde você começa a entender também, a procurar e encontrar os seus defeitos. E aí você começa a ver onde estão aquelas arestas, né? Aquelas rebarbinhas que todo mundo tem e que a gente começa a pensar, eu preciso arrumar aqui, eu preciso moldar ali, eu preciso tirar isso, eu preciso colocar mais aqui. Então, o que eu consegui entender melhor disso aqui, Deus está dentro de nós. E quando a gente ora e faz aquela prece sincera, é quando ele consegue, como um pai, como disse o Daniel, manter um diálogo, uma conversa realmente de pai para filho. A gente consegue realmente entender um pouquinho mais. E isso, como a gente disse, em qualquer lugar, porque já que ele está dentro do nosso coração, em qualquer lugar a gente vai encontrar ele. Não importa se é num templo, numa igreja, numa sinagoga, em qualquer lugar. Como a gente disse, basta você querer que ele vai estar ali. É só a gente procurar que vamos sempre encontrá-lo.
Boa noite. Muito bem. É isso aí, né? Todos falaram aqui tão bonito, mas a gente, como a Márcia finalizou, é só a gente querer que a gente vai encontrar. O Pai está sempre à disposição para a nossa conexão, para a nossa conversa com Ele. Então vamos agora às nossas vibrações com o Paulo. Vai nesse momento que continuamos com essas luzes da espiritualidade, com esse tema tão lindo e interessante que nos faz remeter aos princípios da caridade, aos princípios da moralidade. Vamos primeiramente agradecer esses momentos. Nas vibrações desta noite, Pai, pedimos sempre vibrações pelo mundo, vibrações para o planeta, vibrações para o universo em geral. Pedimos também, Senhor, vibrações para locais bem específicos onde existem nossos irmãos, nossas irmãs, passando por inúmeras necessidades. Sabemos, Pai, que o atendimento é feito tanto da espiritualidade quanto do mundo físico. Mas ainda falta muito e sabemos disso. Pedimos também que as vibrações dessa noite cheguem aos inúmeros hospitais da espiritualidade, tão cheio de gente ainda, né, Pai? E também aos hospitais de ordem física, onde também se encontram tantos irmãos e irmãs com inúmeros problemas físicos, com inúmeros problemas no corpo carnal. Sabemos também, Pai, que devemos respeitar sempre as leis divinas perante toda essa situação. Que as vibrações dessa noite também, Pai, que são feitas, cheguem aos diversos locais que dissemos e chamamos de orfanatos, onde inúmeras crianças hoje procuram exatamente um lar, procuram alguém para chamar de pai, alguém para chamar de mãe. Que as vibrações possam amolecer os corações dos seres humanos que andam tão duro, Pai, sabemos disso, e que possam ver essas crianças com outros olhos, como filhos, sim, de Deus, como os nossos irmãos, que tanto necessitam de um amparo. E você que está desse lado e nós também que estamos aqui, que possamos também fazer uma vibração para alguém do seu conhecimento que necessita neste momento. Você que está aí, mentalize essa pessoa, não importa quem, mentalize simplesmente essa pessoa num ambiente muito claro, num ambiente de muita luz, e jogue luzes para essa pessoa, jogue muita vibração, jogue muita energia para essa pessoa, para que ela possa realmente, se não curar, mas passar por esse momento que está ocorrendo agora. Vibrem por todos aqueles que necessitam de uma prece. Vibrem por todos aqueles que necessitam de uma oração. Vibrem por todos aqueles que necessitam conhecer Jesus e conhecer principalmente Deus. Enfim, Pai, que essas vibrações possam atingir todos os corações hoje neste planeta, para que haja uma mudança de postura, uma mudança de condição, uma mudança de moralidade e uma aposta muito grande nessas vibrações, que todos possam desenvolver a caridade do fundo do coração. E assim te agradecemos por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Prece final será realizada pelo Júnior. E ainda na condição da prece, que você possa se lembrar que primeiro é necessário perdoar os vossos inimigos, para que assim, então, você possa pedir perdão aos céus e Deus com certeza te ouvirá. Seja grato por tudo aquilo que você tem, por tudo aquilo que você é, pelos dias em que te é dado a oportunidade de acordar e passar por mais um dia. Que Deus possa te abençoar em todos os momentos e te acompanhar por todo o seu caminho. E com a prece de Cáritas,
nós finalizamos o nosso evangelho de hoje. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre as montanhas, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho aonde se refletirá a vossa santa e divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E vamos chegando ao final de mais um Evangelho no Lar. Muito mais fortalecidos, iluminados e em paz, na paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo, de Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima. Convidamos a você que deixe a sua curtida no nosso vídeo no YouTube, compartilhe, se assim desejar, se você gosta dos nossos conteúdos, compartilhe com seus contatos. É muito importante essa ajuda na divulgação da doutrina espírita. Aproveite e visite o nosso site, fraternal.net.br. Assista a TV Fraternal, ouça a Rádio Fraternal, leia as nossas matérias, acompanhe todos os nossos conteúdos. É um prazer imenso contar com a presença de vocês, com essa conexão que existe entre todos nós. Fiquem todos na paz de Deus. Que Jesus nos abençoe muito durante toda essa semana e sempre. Até a próxima. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.